em diante diz assim a Bíblia: então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei e acertarei contas com vocês. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Esta profecia nos ensina que o Messias representa a rocha da salvação, mas ao mesmo tempo ele é a pedra de tropeço. E que todo aquele que decide andar na contramão da fé, do compromisso e da entrega, vai bater de frente e vai tropeçar na rocha que é Jesus. E Deus olha para cada um de nós e pergunta: qual é a tua escolha? Tem uma pergunta para você: quanto tempo faz que Jesus tem falado ao seu coração, que você sabe que Ele tem um propósito para a tua vida? Eu não estou falando com pessoas que pela primeira vez estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Eu estou falando para uma multidão que talvez já tenha ouvido a mensagem de Deus não sei quantas vezes ao longo da sua vida. Quantas vezes Deus já tocou o seu coração a ponto de você ter convicção que está na hora de você entregar teu coração, a tua vida e firmar pactos com Jesus? E o que é que tem impedido você? Muito provavelmente o que está impedindo você é que essa decisão implica em você romper com algumas coisas. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa tinha uma vida dupla, vivia um adultério. E eu comecei a falar a respeito da graça de Deus. E aquele homem disse para mim: pastor, eu sei de tudo isso que o senhor está me falando. Eu creio em tudo isso que o senhor está me falando. E eu falei: então o que falta? É que eu não tenho coragem de romper com a minha amante. E se eu tiver que tomar uma decisão firme ao lado de Jesus, eu vou ter que romper com a minha amante. Então eu vou tocar a minha vida mais um pouco assim. E eu disse para ele: que pena, que você vai tocar a tua vida, vai continuar do teu jeito e vai continuar dando trombada com a vida. Eu me lembro de um outro senhor, completamente possesso por demônios. Cheguei 3 horas da manhã na casa dele. Sua família estava trancada atrás da porta de casa de medo dele, e ele andando que nem um bicho na calçada. E eu pedi para o Senhor: Senhor, prepara de tal maneira que aquele homem possa ter completa lucidez, porque o Senhor me deu uma mensagem para dar a ele. E aí, quando encostei o carro no meio-fio, ele sentou na calçada e voltou completamente à lucidez, porque Deus é poderoso. E aí o pai dele, olhando pela janelinha, dizia assim: pastor, e aí? Ele disse: tudo bem, pode abrir a porta. Tem certeza? Eu tenho certeza. Era filho dele, viu? Tem certeza? É. Agora vocês vão para o quarto que eu quero conversar com ele. E fiquei na sala conversando com ele até umas 5 da manhã, lúcido, completamente lúcido. E aí, quando comecei a apresentar a mensagem do Evangelho, ele disse para mim: pastor, eu sei de tudo isso. O meu pai já me falou tudo isso muitas vezes. Eu já vi os milagres de Deus acontecendo aqui na minha casa. Meu pai era um bêbado, ele foi transformado pela graça de Deus. Mas se eu tiver que parar de beber, fumar, e se eu tiver que abandonar o sonho de ser cantor popular, para aceitar o Senhor Jesus, eu prefiro ficar com o diabo. Muitos de vocês fizeram um ruído.
Porque aquele homem teve a coragem de dizer o que muitas vezes a gente não diz quando está seguindo o caminho da multidão. O que significa quando a palavra de Deus fala ao nosso coração e a gente não ouve? Exatamente o que aquele homem disse. Eu prefiro continuar no caminho do diabo, do meu jeito, pela minha cabeça. Eu conheço tanta gente que ouve a palavra de Deus fala ao seu coração, eles já entenderam, não precisa ser explicado, o Espírito Santo já fez tudo, tem marcas na vida, milagres que Deus já fez, mas quando chega a hora de assumir um compromisso com o Senhor Jesus, eles têm medo da família, medo da opinião das pessoas, medo porque alguns vão dizer, você vai virar um carola, não vai sair da igreja, só vai pensar nisso, e se esquecem que essas coisas não têm sentido. O que tem sentido é a voz de Deus para a nossa vida. E a minha pergunta é, quantas vezes Deus já falou com você? Eu não estou falando com o seu vizinho, com você. E o que você vai continuar respondendo para Deus? Tem muita gente dando trombada com a vida. Tem muita gente dando trombada com Deus. Simplesmente porque preferem o caminho da multidão, ao invés de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida.